Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou atualizar para vocês aí o comparativo de Axis Point que eu fiz lá em 2019. Então vamos atualizar agora com as novidades em APs empresariais aí, né? De agora de 2022, né? Então a gente vai ver aí as quatro principais marcas do mercado que entregam esses produtos APs empresariais aí, né? Focado para um público empresarial, mas que pode ser usado também em residência, em outros locais também. Então a gente vai ver todos esses quatro aqui, né? Vai ver esses quatro modelos aqui, essas quatro marcas, aliás, né? Não vão ser exatamente esses modelos que a gente vai ver, porque esses daqui já estão os modelinhos mais defasados, né? Então a gente tem aqui a P da Intelbras, a P da TP-Link, a P da Ubiquiti e vou incluir agora nesse comparativo um AP da Microtik, pessoal. Então a gente vai ver essas quatro marcas de APs aqui, o que cada uma delas entrega, o que a gente tem aí de novidade em cada uma delas. Beleza? Então bora pro vídeo aí, ver todos eles em detalhes. Bora lá. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada então aqui no comparativo que eu montei dos Axis Points empresariais aí, agora na data de 3 de 2022, né? E vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você que quiser baixar esse comparativo aí atualizado. Beleza? Então a gente vai comparar, como eu falei para vocês, três marcas aqui, né? Não são, obviamente, os três modelos que vocês viram no início do vídeo, né? Porque lá no meu painel de Wi-Fi esses modelos já estão um pouco defasados aí. Mas aqui são os modelos mais atualizados, né? Não é o modelo de entrada de cada um deles, mas é o modelo que tem o melhor custo-benefício de cada marca, beleza? Tanto de tecnologia, de preço, etc. Então a gente vai comparar aí o Ubiquiti, TP-Link, Intelbras e Microtik, ok? No caso da Ubiquiti a gente tem aí o modelo U6 Lite, né? Da TP-Link a gente tem o modelo EAP245 na versão 3, tá? Tem que ficar atento a isso, porque às vezes você pode pegar aí uma versão anterior e algum recurso dele ser diferente, potência, as coisas podem mudar. Aqui no comparativo eu usei a versão 3. No Intelbras a gente usou o AP1350AC e no Microtik a gente usou, nos modelos Microtik é um pouquinho mais estranhos, né? Mas ele o ARB CAP, né, que é o CAP lá, é o CAP AC, né? Então aqui no modelo específico dele é RB CAP GI-5AC D2ND. Beleza? Então a gente incluiu agora, né, comparando com aquele comparativo que eu fiz lá em 2019, a gente incluiu agora aí o Microtik, né, que antes eu não tinha colocado ele aí no comparativo e agora eu coloquei, tá? Todos eles trabalham na frequência de 2.4 e 5 GHz, ok? Todos os três trabalham nessas três frequências. Aqui a versão do Wi-Fi, todos eles são versão 5, né? Que é o Wi-Fi 5 aí, que é o AC. Porém, já o Bict aqui eu já incluí o Wi-Fi AX, que é o único que já tem um custo-benefício interessante para você trabalhar com Wi-Fi 6, que é o Wi-Fi AX, né? Se você vai montar uma rede nova, faz todo sentido você já incluir equipamento que seja pelo menos com Wi-Fi AX, né? Porque o Wi-Fi AC já tem um bom tempo aí no mercado. Conforme a gente vai ver, a TP-Link também tem modelo com AX, mas a Intelbras não tem e a Microtik não tem. Então aqui já é um ponto negativo para essas duas marcas, que eles não têm nenhum modelo com essa tecnologia, beleza? Na quantidade de antena, esse modelo da Ubiquiti ele trabalha com 2x2, tanto no 2.4 quanto no 5 GHz. Já o TP-Link é 3x3, tanto no 2.4 quanto no 5 GHz. O Intelbras ele é 3x3 no 2.4 e 2x2 no 5 GHz. E o Microtik ele é 2x2 também, tanto no 2.4 quanto no 5 GHz, né? Então nesse cenário, que era para ter colocado em verde aqui, o TP-Link ganha aí, né, nessa quantidade de antena, onde ele tem uma antena a mais aí no 5 GHz, né? Então é o que tem mais antena, né? Já no ganho de dBi, a gente tem aqui o Bict
com 2.8 dBi no 2.4 e 3 dBi no 5 GHz. O TP-Link com 3.5 no 2.4 e 4 no 5 GHz. E o Intelbras com 4 dBi no 2.4 e 5 dBi no 5 GHz. E o Microtik com 2 dBi no 2.4 e 2.5 dBi no 5 GHz. Então, nesse cenário aqui, o melhor é que tem um ganho maior de antena. Não quer dizer que a antena é a melhor, né? Porque nem sempre ganho é tudo, mas o que tem o maior ganho é o Intelbras, tá? Mas eu gosto muito do formato da antena da Ubiquiti aqui, para mim é o que entrega a melhor performance no final das contas, apesar de ter um dBi menor. Então, em primeiro lugar aqui vem Intelbras, depois TP-Link, depois o Ubiquiti e por último aí o Microtik, tá? Então, o Intelbras aqui é o melhor no ganho de antena, no dBi da antena. Já no throughput aí nominal, né, ou seja, o teórico, né, o máximo dele ali, o Ubiquiti ele entrega 300 no 2.4, TP-Link 450 no 2.4. Obviamente, por que ele entrega 450 no 2.4, né? Porque ele tem mais antena tem uma antena a mais no 2.4, então 150 MB cada antena, por isso que ele atinge 450 aqui. Mesma coisa do Intelbras, por isso que ele atinge aqui 450. E esse modelo da Microtik, ele é só 300 MB, né? Porque ele só tem duas antenas 2.4. Existe modelo da Ubiquiti aqui com mais antena em 2.4 e assim ele vai entregar muito mais mega também. Inclusive vou deixar no link da descrição aí um vídeo onde eu mostro aí os modelos novos que está chegando da Ubiquiti e tal. Então tem muita coisa nova aí e com muita potência, né? Beleza? Então tem um comparativo exclusivo aí só de Ubiquiti. Já no 5 GHz, o Ubiquiti entrega 1201 MB. Não sei porque tem esse 1, mas lá no datasheet está assim. Tá? Depois na soma aqui eu coloquei 1500, mas lá no datasheet está 1200. Já o TP-Link entrega 1300. Né? Obviamente aqui, provavelmente ele entrega mais por conta da antena também. Já o Intelbras, ó, pra você ver, mesmo ele tendo a mesma quantidade de antena do Ubiquiti aqui, ele entrega menos. E por que ele entrega menos, né? Porque aqui no Ubiquiti, né, por que ele entrega mais tendo apenas duas chains aqui? Por causa do AX, tá? Então aqui já está sendo considerado o AX aí. E aqui o Intelbras, ele entrega 867 e o Microtik 867. Então, na soma de todos, quem está ganhando aqui no throughput nominal é o TP-Link, tá? Então, o TP-Link aí está ganhando. Dispositivos conectados, né? Qual é a capacidade máxima de dispositivos conectados? O Ubiquiti tem aí, teoricamente, 300 dispositivos que ele aceita no máximo. Ou mais, né? Eles colocam maisinho aqui, então aceita 300 ou mais. Teoricamente, poderia aceitar mais de 300. O TP-Link no datasheet mais 220. O Intelbras no datasheet diz que aceita até 350, sendo 100 no 2.4 e 250 no 5 GHz. Já o Microtik aqui, ele não informa, né, quantos que ele suporta. E o único que a gente tem uma recomendação aqui é o da Ubiquiti, né, que para esse modelo eles recomendam mais ou menos 60 usuários conectados de acordo com a demanda, de acordo com o que cada um vai fazer, né? Você tem que fazer todo um cálculo ali para ver a quantidade exata, né? Mas essa quantidade aqui, 350, isso aqui é teórico. Se você pendurar 350 dispositivos num APzinho desse aqui, dependendo do que esses dispositivos vão fazer, ele vai arriar na hora. Então, assim, isso aqui é um limite teórico máximo, ok? Número de SSD suportado, tanto o Ubiquiti quanto o TP-Link, quanto o Intelbras, todos eles suportam 16, tá? 16 SSIDs, sendo 4 em 2.4 e mais 4 em 5 GHz. Aliás, sendo 8 em 2.4 e mais 8 em 5 GHz. Então, a gente tem aí um limite teórico máximo bem alto, né? A gente tem um limite teórico máximo aí bem alto, de até 16. E aqui no caso do Ubiquiti tem um outro detalhe aqui, que se você ativar ali o scan dele, né, para ele ficar fazendo o diagnóstico da rede, esse limite aqui vai cair para 4, tá? Então ele vai ter no máximo total de 8 SSID, porque o restante do recurso da rede ele vai ficar usando para fazer o monitoramento.
Na TP-Link a gente não tem essa informação, se ele faz esse monitoramento ou não. Intelbras não tem esse recurso. E o MikroTik é o que teoricamente ganha todo mundo, porque ele meio que não tem um limite. Então, se você quiser criar 50 SSAD, teoricamente ele vai deixar, né? Obviamente que isso vai ser um problema aí na questão do Wi-Fi, né? Mas, teoricamente, ele não tem esse limite aqui no software dele, né? Então, você consegue criar quantos você quiser. Os outros já limitaram, porque é sabido aí que quanto mais SSAD, mais problema você vai ter, né? Mais recurso, não problema na verdade, mas mais recursos da rede você está consumindo. Então, colocar muito SSAD não é uma boa ideia, né? Então, aqui normalmente, né? Esses 4 aí máximo, por exemplo, aqui do Bict já é suficiente para 90% dos cenários, né? Já na potência de transmissão, a gente tem aqui o Bict com 23 dBm, TP-Link com 20 no 2.4, né? Intelbras com 24 e o ganhador MikroTik com 26. Já no 5 GHz a gente tem 16 dBm aqui no Bict, que é o que tem o menor dBm de todos aqui, né? Então ele tem um ponto negativo aqui na potência de transmissão dele. Já o TP-Link ele tem 23 dBm, o Intelbras 22 dBm em 5 GHz, né? E o ganhador aí é o MikroTik que tem 26 dBm também no 5 GHz, né? Lembrando que assim, né, como falei, né, potência não é tudo, né? Então, o design da antena que dá o Bict aqui, por exemplo, é o mais bem feito, na minha opinião, né, que entrega a melhor performance aí. Mesmo ele não tendo uma potência de transmissão tão alta nesse modelo, ele ainda assim eu considero melhor do que os outros. Mas ele perde aqui, se você considerar somente a potência, ele está perdendo, ok? Já na interface de rede, o Bict tem uma porta gigabit, PoE-in. O TP-Link tem duas portas gigabit, sendo que uma delas é PoE e a outra não é PoE, nem in nem out, né? Só para você alimentar alguma coisa. O Intelbras tem uma porta só também. E o MikroTik é o ganhador aí, né? Onde ele tem duas portas gigabit, mas uma é entrada e a outra é saída. Então, além de você alimentar um AP, o seu próprio AP com PoE-in, você pode alimentar mais um outro que tem lá uma potência massa, obviamente, mas consegue alimentar mais um AP ali com a PoE out. Então ele ganha nesse ponto aqui. No caso de alcance de Wi-Fi, a maioria não informa, somente o Intelbras, que diz que é cerca de 350 metros quadrados. No caso de memória, o Bict e TP-Link não informa quanto que eles têm de memória, somente Intelbras e MikroTik tem o mesmo tanto de memória flash, que é a memória que você vai armazenar algum arquivo ali, e memória RAM, os dois também tem a mesma coisa, 128 MB aí. Fonte PoE, o Bict ela vem com, ela aceita, né? Aliás, aceita não, roda, né? Em AF 48 volts aí, fonte passiva. TP-Link também 48 volts. Intelbras em 24 volts passivo e MikroTik em 24 passivo, só que ele aceita também AF e AT. Só que daí, qual que acompanha a fonte já na caixa, né? O Bict aqui ele já perde porque ele não acompanha a fonte, então você tem que comprar a parte. Ela sai no mercado aí na faixa de 100, 150 reais. E na loja da Bict lá é mais barato, mas sempre está em falta. Todos os outros acompanham a fonte aí segundo o que eu pesquisei, ok? Sensibilidade de recepção. Aqui seria, tipo assim, quanto maior a sensibilidade de recepção que um AP tem, melhor ele vai trabalhar, porque ele consegue escutar o dispositivo, né, comunicar com ele, mesmo que o sinal esteja bem ruim, tá? O Bict e TP-Link não informa, e a Intelbras diz que é 90 dBm, e a MikroTik diz que chega a menos 100 dBm aí, né? Em 2.4 e menos 96 dBm em 5 GHz. Então o MikroTik é o que trabalha melhor, né? Que escuta melhor mesmo que o sinal esteja muito ruim, né? Então o MikroTik tem algumas características específicas ali que para alguns cenários pode ser interessante, tá? Na maioria dos cenários de Wi-Fi empresarial, já adianto que MikroTik não é tão interessante, né? Conforme a gente vai ver já mais abaixo. Largura de banda, todos eles trabalham até 80 MHz. Sendo que aqui tem um adendo aqui no caso do Bict aqui,
por ele ser AX, aí eu ainda não configurei modelo AX, mas por ele trabalhar, né, em AX, eu acredito que ele, pelo menos a tecnologia suporta, né, o AX suporta canal de 160 MHz. Então, tem um adendo aqui que eu acredito que ele suporte canal de 160 MHz, ok? Por ser em AX. Os outros não vão suportar porque eles são só em AC. Então, não vão suportar. Consumo máximo de energia, todos eles têm o mesmo consumo parecido aí, ó, de 12 a 13 watts. Todos são para teto, né? Então todos já vêm ali com acessórios para você montar ele no teto, ali no drywall, por exemplo, né? Lembrando que aí, inclusive, isso já é uma característica de todos eles, né? Que a antena deles são trabalhadas para poder montar no teto, que é no teto onde você tem menos barreira física, né? Se você botar na parede, por exemplo, você tem muita barreira, pessoas passando, coisas no caminho. No teto você já não tem essas barreiras. Então a antena dele, a antena de todos eles são desenhadas para ficar no teto. Você instala ele no teto e tal. Funciona se você botar na parede? Funciona, só que você vai perder muita performance, porque a distribuição do Wi-Fi dele é feita para ficar no teto e esparramar. Ela não é feita para ficar na parede assim. Quando você põe na parede, você tem uma perca ali de performance, ok? Então, atento a isso aí. Reset de equipamento. Todos eles o reset é somente no rádio. Então, preciso resetar ele. O que você tem que fazer? Ir lá fisicamente nele, lá no reset deles, tá? Tem alguns aqui que suportavam, por exemplo, se eu não me engano, Intelbras, o TP-Link tinha ali um resetzinho na fonte, mas, cara, não funciona, tá? Não funciona. Então você tem que resetar fisicamente lá nele se você perdeu o acesso. Beleza, vamos para a segunda parte agora desse comparativo, onde a gente fala sobre algumas tecnologias que cada um deles tem e sobre os modelos que eles têm, né? Porque normalmente um Wi-Fi empresarial você não vai usar um modelo só para a sua rede toda, você vai usar vários modelos. Então assim, o Bict, ele tem 6 modelos aí, isso considerando somente o AX, tá? Que é inclusive o vídeo comparativo que eu fiz. Então alguns estão em homologação ainda, tal, mas ele tem aí mais 6 modelos aí, né? Se você considerar a C, ele tem mais ainda, né? Então ele tem mais de 15 modelos aí. Hoje, de Wi-Fi empresarial, para mim, o Bict é a melhor, né? Ele está à frente de todos aí, tanto na questão de custo-benefício, do custo do equipamento, gerência, etc, né? Então o Bict está de largada aí, ganha de todos, na minha opinião. Inclusive ele é o único, não o único não, né? Mas ele tem um modelo já com Wi-Fi 6E, sendo que a TP-Link também tem, mas não temos nenhuma informação de quando que isso vai chegar no Brasil. Eles têm modelo com a X, né? Que nem eu falo aqui, ó. Então tem cerca de 9 modelos. A gente vai dar uma olhada no geral de todos os modelos deles aí no site deles, tá? Na sequência aqui a gente vai ver isso. Mas só adiantando aqui, né, que o TP-Link tem alguns modelos com a X e o Bict tem modelo para chegar com Wi-Fi 6E. Tem vários já com a X, mas tem alguns com Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi na frequência 6 GHz. Então, temos um destaque aqui para ele. TP-Link também tem um modelo com Wi-Fi 6E, mas ainda não tem não tem nada falando que vai chegar no Brasil. Intelbras e Microtik, a Intelbras tem 6 modelos aí, mas somente um desses modelos ele é mais potente do que esse que eu mostrei para vocês e a potência maior dele é só no alcance, né? Então ele tem um alcance maior, aliás, não é nem no alcance. Ele tem mais banda, né? Então ele passa mais banda no Wi-Fi, mas ele é o Wi-Fi AC. Então, cara, Intelbras, ela, pra mim, assim, é uma que tá parada no tempo na questão de Wi-Fi. Então, eles não estão se atualizando. A única que realmente está pegando firme é o Bict, que já está aí dominando o mercado há um bom tempo. Esse mercado de Wi-Fi empresarial aí. E a TP-Link começou a entrar forte, os caras tá conseguindo acompanhar legal ali. Já a Intelbras, os caras parou no tempo, na minha opinião. Tá parada no tempo aí, mas é uma opção ainda, dependendo do cenário, né? Às vezes o cara já comprou o AP, enfim. Mas pra mim, ó, eu até considero ele aqui o terceiro lugar, porque de todos, né? Ele não seria a minha primeira opção, ele seria a minha terceira ou última, ou nem consideraria eles, tá? Gosto muito da Intelbras em outros produtos, mas no Wi-Fi eles estão realmente atrasadíssimos aí, ó. Faz
mais 2, 3 anos já que eu gravei o último comparativo de Wi-Fi e eles não se mexeram quase nada, né? Malemar colocaram ali um AC e tal, então os caras tá muito atrasado ainda. E Microtik, conforme a gente vai ver também, eles têm muitos modelos, mas assim, só muda também na questão aqui de alcance, né? Então não tem uma coisa acima, não tem nenhum modelo com AX igual o da Intelbras não tem. Wi-Fi 6 GHz, então nada ainda. Então assim, esses dois para Wi-Fi empresarial é os que eu menos consideraria. Recurso aí de check-in, né? Que o pessoal, check-in Facebook, Instagram, essas coisas, ou portal, né? Fazer aquele portal captive ali para você colher dado do usuário, etc. Né? A Albit tem esse tipo de check-in de portal, mas depende da controladora. TP-Link é a mesma coisa, ele tem, mas depende da controladora também. O Intelbras ele tem também, dependendo do modelo, talvez ele não precise da controladora para fazer algumas funções como check-in. A mesma coisa do TP-Link, dependendo do modelo ele não precisa da controladora. Já o Bict precisa. E o MikroTik ele já não tem nada disso. Então o MikroTik você não consegue, você não tem ali essas opções de check-in. Então você vê que o foco deles não é esse tipo de Wi-Fi empresarial, né? Ele tem ali modelo que dá para você usar numa empresa, mas se você tem esse perfil de ter um check-in, de um Wi-Fi mais comercial, ele já não atende isso. Mas ele é compatível há muitos, muitos anos com diversos serviços de terceiro. Então, tem muitos serviços de terceiro que você consegue usar o MikroTik, tá? Mas no geral aí você fica na mão com ele. Já na questão de gerência centralizada, todos têm recurso de gerência centralizada, sendo que da Ubiquiti ele roda via software no Windows, no Mac e no Linux. E ele roda tanto no hardware, né? Você consegue comprar um equipamento para fazer essa gerência. Tem vários modelos. Quanto na nuvem aí, né? Totalmente na nuvem Layer 3. Então, o da Ubiquiti é um dos melhores. O da TP-Link é muito parecido. Então, ele tem software para Windows e para Linux. Ele também já tem um hardware dele próprio. E ele roda na nuvem também usando o Layer 3, ok? Então, da TP-Link e o Bit são bem parecidos nesses dois pontos. O Intelbras tem o software, mas é somente via Windows chamado Wisify. Não tem como instalar no Linux, não roda na nuvem, então ele é bem limitado. Por isso que é o que eu menos considero aí também, porque se você vai pegar uma gerência, né, uma rede para gerenciar, você quer um negócio centralizado e às vezes tem vários pontos e aí o Intelbras, dependendo ali como for, você não consegue fazer essa gerência centralizada dele de uma rede para outra, por exemplo. O MikroTik ele tem via hardware, né, que seria o próprio MikroTik, então você pode pegar qualquer MikroTik, até o próprio AP ali para ser o controlador dos demais, tá? Então essa é uma vantagem do MikroTik, que ele permite fazer muita coisa, né? Basicamente o MikroTik é um Linux, né, um router Linux. Então você pode fazer isso tanto hardware quanto nuvem. Então você pode ter lá na nuvem um Capsman, né, que é a gerência dele rodando na nuvem, e aí você vai acessar ele lá e vai fazer aí toda a configuração, etc, né? Então o MikroTik tem aí uma versatilidade maior, né? Mas o maior de todos aqui é o Bict, tá? Já a gerência web, né, que é algo que o pessoal também acabava me perguntando aí. O Bict não tem gerência web, isso é um ponto, não sei se é negativo, né? Pode ser um ponto negativo, porque você não consegue acessar ele via navegador. Você só consegue acessar ele via controladora. Então ele fica fixo naquela controladora, pronto, acabou. TP-Link ele já tem uma interface web, então você já consegue configurar ele ou fazer uma gerência básica nele via web. Intelbras também e o MikroTik também. Então todos esses você consegue fazer uma gerência via web dele, tá? Já o Bict não. Aplicativo para smartphone. O Bict aqui ele sai no destaque nesse modelo, né? Em outros também, onde ele tem o aplicativo para Android e para iPhone e ele tem um recurso de Bluetooth, né? Então o próprio equipamento tem um Bluetooth e aí se você for configurar um só para botar ali numa casa, alguma coisa, você consegue usar o Bluetooth, fazer essa configuração via celular sem precisar de mais nada, tá? Sem precisar até da controladora. Até por isso que eles não investiram aqui na gerência web, porque faz muito mais sentido ali no celular, né? Hoje em dia todo mundo usa celular.
Mas via PC a gente já não consegue fazer essa configuração sem ter o software aqui instalado. Beleza? Já os demais eles têm o software para você gerenciar ali a rede, mas eles se conectam na controladora. O da Ubiquiti também se conecta na controladora se você tiver controladora. Mas se você não tiver, pelo aplicativo ali você faz a conexão direto no AP, via Bluetooth. Então, ó, TP-Link, Intelbras e MikroTik, aliás, TP-Link e Intelbras, eles dependem da controladora para você acessar ele via aplicativo no smartphone. E o MikroTik você consegue conectar diretamente no MikroTik. Basta você abrir a porta ali e tal, né? Você consegue conectar nele. Beleza? E questão de recurso. Recursos como o roaming, né? O handover, band streaming, Mumimo, né? Que agora é multimimo aí, né? Beamform, Airtime, Fairness, né? Todos eles têm quase todos esses recursos, exceto o Intelbras aqui que não tem o Airtime, tá? Que é a divisão do tempo ali para atender mais usuários ao mesmo tempo. Eles não informam que tem esse recurso e o MikroTik ele não informa nenhum deles. Então, pelo que eu conheço de configuração e do equipamento, ele realmente não tem. Então, ele é um Wi-Fi mais cru. Ele é AC, tudo, mas ele é mais cru. Por isso que eu falei que para um cenário de a Wi-Fi empresarial, onde normalmente você tem diversos dispositivos conectados, você precisa de algum desses recursos aí, o MikroTik ele é a última opção que eu escolheria para Wi-Fi empresarial, por ele não ter esses recursos que vai fazer diferença, né? Na verdade aqui eu coloquei o roaming, né, que ele não tem. Assim, ele vai fazer essa função, você consegue deixar vários com o mesmo nome, sincronizados ali e tal, mas ele não tem especificamente ali o roundover, né? Que é um recurso que faz essa troca muito rápida. Então, ele vai trocar de um AP para o outro, mas não vai ser tão rápido quanto os outros que têm esse recurso. Então, o MikroTik é o que eu menos consideraria até que o Intelbras, né? Menos ainda do que o Intelbras, por conta de ele não ter essas tecnologias aqui, tá? E isso se reflete no preço, né? Então vamos aí, ó, valor médio de mercado. Pesquisei agora no Mercado Livre para ficar mais fácil para todo mundo. Na data de 14 de 3 de 2022, tá? Então o Bict ele sai no Mercado Livre na faixa de R$ 1.000, TP-Link na faixa de R$ 900, esse modelo, né? Intelbras na faixa de 1.300, até pus em vermelho aqui porque é o mais caro de todos. E MikroTik é o mais barato, ele sai na faixa de R$ 500, só que ele não tem vários dos recursos, mas ainda assim é um excelente AP, dependendo do cenário que você vai usar. Então, para mim, o melhor custo-benefício, na minha opinião, para a maioria dos casos de Wi-Fi empresarial, o Bict é a minha primeira escolha, ele para mim está sempre em primeiro lugar. A TP-Link, como eu falei, ele está vindo forte aí já há muito tempo, os caras estão cada vez pegando mais forte. Inclusive o foco da TP-Link, um dos principais focos é o Wi-Fi, então os caras focam nisso também. E o Bict é 100% do foco deles, né? Eles nasceram disso, são fortes nisso, né? Linha Unify deles, então por isso que eles são os melhores, na minha opinião, e estão em primeiro lugar. TP-Link para mim vem em segundo, Intelbras, como eu falei, em terceira opção, ou dependendo do cenário, eu nem consideraria. Por quê? Pô, você fala, por que você não consideraria? Porque assim, para mim ele tem o menor desempenho de todos, eu já usei ele aqui na prática, infelizmente tem o menor desempenho de todos aí, tem o menor desempenho até do que o MikroTik para a maioria dos cenários, tá? Mesmo ele tendo essas tecnologias aqui. Então assim, o custo mais alto, né? Tem algumas vantagens, suporte nacional, tal, mas assim, o que adianta um suporte nacional se o produto não é tão bom? Então, o suporte não vai resolver isso, né? Ah, tem no fornecedor mais fácil, até por isso que eles acabam vendendo muito para muitas empresas, porque eles têm muitos distribuidores nacionais, né? E aí o pessoal acaba comprando e implementando isso nos seus clientes. Mas a Ubiquiti está com a loja no Brasil aí, onde eles vendem, por exemplo, esse modelo. Na data de gravação desse vídeo está em falta, mas sempre estão repondo. Esse modelo sai na casa de R$ 750. Daí você vai comprar a fonte e tal, vai sair uns R$ 1.000 aí ou menos, né? Então eles estão entrando forte aqui, né? Nessa questão para quem vai comprar direto deles. Lógico, quando você vai comprar para a empresa, daí você precisa de nota, daí você já vai pagar um pouco mais caro.
mas ainda assim o Bict tem um custo-benefício excelente e logo atrás TP-Link. Então, dependendo do cenário, né, do seu cliente, etc., o que você precisa, cara, vai de TP-Link ou vai de Ubiquiti, tá? E MikroTik aí fica como sendo uma opção mais interna, né? Ah, preciso de um Wi-Fi aqui que eu consiga fazer X, Y, Z, cara. MikroTik é o cara, velho. Ele permite você fazer muita coisa que nenhum desses daqui permite, mas falta aí tecnologia para ele. Beleza, pessoal? Então esse foi o comparativo. Agora vamos dar uma olhada no site de cada um deles aí para a gente ver a questão dos modelos, ver o que cada um destaca aí, né? Numa questão mais visual. Né? Quem quiser baixar esse comparativo atualizado, vou deixar o link na descrição. E vamos dar uma olhada agora no site de cada um para ver o que a gente acha lá de diferencial. Beleza? Bora lá. Bom, pessoal, estou aqui no site da Ubiquiti, que inclusive é a loja deles, né? A loja oficial aqui do Brasil. E aí a gente tem aqui, ó, alguns modelos de Wi-Fi, sendo que, conforme eu falei, tem alguns que estão em homologação, né? Mas aqui a gente tem alguns modelos e você vê que o preço é mais acessível, mas nem sempre eles estão disponíveis. Por exemplo, o Wi-Fi Lite no momento da gravação desse vídeo está indisponível aí, né? Temos aí, ó, então o Lite, o Long Range já sendo vendido no Brasil, esses em Wi-Fi 6, né? Na tecnologia AX aí. E a gente tem alguns outros modelos que são os modelos Wi-Fi AC. Então temos Nano HD, Flex HD, o AC Pro, o AC Lite, o AC Long Range, o AC Mesh, né, o AC Mesh Pro e o AC In-Wall. Todos esses sendo vendidos no Brasil, homologados certinho, beleza? Em breve aí vamos ter aqueles modelos lá, conforme o vídeo que eu deixei para vocês na descrição, os modelos em AX, diversos modelos aí em AX homologados no Brasil, inclusive um na frequência de 6 GHz, pessoal, em breve aí. Então, para mim, hoje, o Bict aí é a melhor escolha, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no Access Point Wi-Fi 6 Lite aí, né? Então a gente tem aí, ó, um resumo, né, das tecnologias que ele trabalha, né? Então, ó, Wi-Fi 6 2x2 de alta eficiência, 2x2 MU-MIMI OFDMA com taxa de transmissão de até 1.2 gigabit, né? Wi-Fi 2.4 aí, tal, alimentado via PoE, que fala que não acompanha, né? E valor dele esgotado nesse momento, né? E aí especificações, inclusive vou deixar para baixar lá junto com o comparativo, vou deixar os datasheets de cada um desses modelos, tá, que eu peguei, para montar o datasheet também. E lá de repente pode ter alguma coisa mais específica que você queria saber sobre ele, vou deixar também o datasheet para vocês baixar. Beleza? Então esse aqui é o Wi-Fi da Ubiquiti aí, modelo que a gente viu lá no comparativo, ok? Tá aí algumas fotinhas dele, né? Eu já venho ali com a montagemzinha de teto. Já no caso aqui da Ubiquiti, no site do Brasil também, lembrando que tem vários modelos também, só que não são vendidos no Brasil. Esses daqui são alguns que já estão sendo vendidos e outros que estão para chegar, né? Tá vendo? Tá para chegar alguns modelos AX aí, né? E alguns modelos outdoor, por exemplo. A gente comparou nesse comparativo aqui o 245. Antigamente eu tinha comparado o 225, mas hoje em dia o 245 está mais viável na questão de custo-benefício aí. E eles têm alguns modelos também com AX aí, ó, tá vendo? Esses modelos aqui já tem o AX e assim consegue entregar mais banda, né? Você tem esse daqui, por exemplo, ó, que entrega aí, ó, 2.400 megabytes aí no 5 GHz, enfim. Tem modelos bem legal aí. Você vê que os caras tá tipo clonando ao Bict, né? Eles têm modelo de parede, ó, de tomada, né, que põe ali na tomada, cara, né, que você tipo põe um hotel, por exemplo. Então os caras estão bem copiando ali, né? Eles vêm copiando ao Bict ali descaradamente, o que pra gente é bom, né? Porque são modelos aí que o pessoal precisa, né? E aí a TP-Link aí para mim é uma das segundas opções ou pode se tornar a primeira, né? No futuro muito próximo aí, dependendo de preço, de como eles chegar no mercado, eles podem dominar esse mercado também, mas eles estão vindo bem forte aí com questão
de APs aí bem interessante, tá? E o modelo que a gente viu lá, ó, como falei, a versão 3, né? Mas existe a versão 1, então tem que ficar atento a isso. Então aqui fala dos principais pontos aí dele, né? Vamos dar uma olhada aqui em algumas fotinhas aí dele, ó, no detalhe, né? Ó, as duas portinhas lá, a caixinha dele, né? Então tá aí, ó, instaladinho no teto, né? Como falei, ó, fica bem livre, né? Você não tem interferência ali quando você instala no teto, por isso que é a melhor opção, instalar no teto. Aí aqui ele faz um comparativo, tá vendo? Ó, performance, né? E questão de preço. O deles então tem uma excelente performance com preço legal e realmente, conforme a gente viu, né? Eles têm isso. Né? Aqui a velocidade aí do Wi-Fi, as tecnologias que ele tem, ó, MoMIMO, Beeform, Band Steering e Airtime Fairness, né? Tem aí ó, o roaming contínuo, né? Então o roaming cada vez está se tornando mais atualizado, né? Com as novas tecnologias aí, ó, 802.11k e 802.11v. Então você consegue andar ali pela casa e fazer uma troca do Wi-Fi muito mais inteligente. Aqui tem todo um sistema, né, mostrando como seria instalado ele, né, por exemplo, no hotel, né. Então nós teríamos um Wi-Fi 6 de alta densidade, depois uns 245 lá instalados nos andares, né. Nos quartos, por exemplo, você poderia ter ali os Wi-Fi de parede, conforme falei. Né, na área externa você poderia ter um APzinho outdoor e os suítes PoE que eles também têm conectando tudo, né? Gateways também eles têm. E o software aí de acesso remoto deles, que é o Omada lá, né? Pra você ter toda a gerência na nuvem ali. Eles têm ali aquela questão de Facebook Wi-Fi e agora de SMS também, né? Questão de login via SMS. Ainda não detalhei para ver como é que funciona isso, mas talvez seja de algum software de terceiro, né? Esse modelo 245 tem duas portas, né? Então você pode entrar com PoE aí em uma porta, que seria essa daqui. E na segunda porta aí você pode ter outra rede para ligar alguma coisa lá. Por exemplo, sei lá, você botou isso aqui no quarto do hotel e aí você usa a segunda porta para ligar na TV, entendeu? Ou num telefone IP, enfim, né? Depende do cenário aí. E aí, ó, faz gerenciamento com o Omada App, né? Então tem o aplicativo deles aí, ó, que traz muita coisa, né? Inclusive, tô para gravar um curso aqui sobre Access Points, sobre rede Wi-Fi empresarial, na verdade, né? E aí a gente vai ver toda a configuração desses APs em detalhes, de todas essas 4 marcas aqui que eu estou trazendo para vocês, né? Então vai ser bem legal aí, fiquem ligados aí em breve. Esse curso meu vai estar disponível. E aqui no caso da Intelbras, né, que é o que eu basicamente menos recomendo aí, a gente tem aí dois APs, que é o 310 e o 360, onde eles são apenas 2.4, se eu não me engano. Então são APs aí que, cara, hoje em dia você comprar AP só em 2.4 é jogar dinheiro no lixo, né? Depois a gente tem aí o 1350AC e o 1750AC, que esse sim já tem os 5 GHz, né? E a gente tem aí o 1350, que é em 5 GHz, e o BS Pro 360, que é em somente o Wi-Fi 4, né? Que não faz sentido nenhum, conforme eu falei. Esses BS Pro aqui, cara, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, eles não têm a gerência unificada, tá? Então você não consegue gerenciar eles de forma unificada. Eles são meio que um APzinho para você instalar ali sozinho. Se bem que esses também faz isso. Então não entendi o cenário aqui. Não sei se eles estão substituindo esse daqui por esse BS Pro. Só que aqui na especificação do BS Pro ele não fala nada de gerência unificada. Então por isso que eu nem levei ele em consideração no comparativo aí, beleza? Mas você vê que assim, tá bem limitado a questão dos APs da Intelbras, né, cara? Estão bem limitados. E aí o modelo que a gente comparou aí, vamos ver ele aqui no detalhe, né? Vamos ver aqui algumas fotinhas dele aí, ó. Aí algumas fotos do mesmo aí, né? Suportinho para colocar no teto. Vamos ver se tem mais alguma foto, só isso mesmo. Então, a cobertura de até 350 metros quadrados, conecta até 350 usuários simultâneos. Isso aqui é uma sacanagem eles colocar isso aqui como um destaque, né, pessoal? Porque se a pessoa levar aqui a ferro e fogo, ela fala, pô, vou comprar uma AP desse, vou poder conectar 350 pessoas. Cara, se você conectar metade disso daqui, esse AP não vai aguentar. Tecnologia Dual Band Handover,
Então, tá aí, ó, alta velocidade, né? Wi-Fi profissional com mais capacidade, navegação sem interrupção com handover, Wi-Fi marketing, né? Controle do Wi-Fi na palma da sua mão, né? Então tem o APzinho aqui, o Pro. Inclusive nesse modelo aqui, se eu não me engano, aqui, esses dois modelos nem fala que suporta esse aplicativo, então por isso que eu fiquei mais assim ainda, né? Enfim, vou deixar o datasheet dele também lá para vocês dar uma olhada depois. E aqui a gente vem agora para o MikroTik aí, né? Para a gente finalizar esses comparativos aí. Nesse comparativo que eu estou fazendo, eu não vou mostrar o software de gerência, porque eu nem estou com os softwares instalados. Eu estou para instalar, mas vou fazer isso quando eu for fazer a gravação do curso lá. Né? E também para não ficar um vídeo muito extenso aí. Então aqui hoje realmente a gente comparar um com o outro ali. Né? Não vamos focar na comparação do software, mas sim do hardware em si. Beleza? Então, olha só, MikroTik produtos, né? Um detalhe que a gente tem que levar em consideração é que 90% dos APs da MikroTik não são homologados no Brasil. Então, você vê, a gente tem muito AP, ó. Tudo isso aqui é AP, cara. Inclusive esse daqui eu fiz fiz um review básico dele aí, né? Que foi lançado recentemente aí, mas ele é igualzinho o que a gente fez, só que ele é mais potente, né? Só isso que muda nele. Ah, mas você vê, ele tem Wi-Fi de tudo quanto é tamanho, cara. Tem esse Rap Mini aqui, ó. Inclusive eu tenho um carinho desse daqui. Então ele tem uma versatilidade muito grande. Cara, esse AP aqui ele é minúsculo, minúsculo o tamanho dele. Então ele tem muito AP, muita opção de AP. Só que assim, a tecnologia que está meio ultrapassada, porque eles pararam ali no AC, né, e eles não tem nada em AX ainda, tá? Eles não tem nada em AX, conforme vocês podem ver, ó. Então tem todos esses modelos aqui que tem Wi-Fi de MikroTik, né? São bastante modelos. Mas como falei, a maioria não é homologado no Brasil, então isso já é uma dificuldade para você botar numa empresa um equipamento que não é homologado, né? Você já não consegue comprar com nota, então por isso que o MikroTik é a última opção nesse cenário, né? E na questão de tecnologia, tá? Eles estão parados no AC, tem muita opção, mas está parado no AC. Então ele é um Wi-Fi muito bom para uso interno, cara, para você usar em, sei lá, instalar num ônibus, sabe? Umas coisas, ele tem uma versatilidade muito grande. MikroTik tem uma versatilidade muito grande, e isso é uma vantagem muito grande dele, mas para o Wi-Fi empresarial, infelizmente ele deixa a desejar. E aqui está o nosso CAP AC aí, né, que é o que a gente viu lá, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas fotinhas dele, né? Ó, temos aqui algumas fotos dele aí, ó, sendo montado no teto, tal, né? E todas as especificações dele, vou deixar o datasheet também para vocês, mas aqui temos as especificações dele. O MikroTik ele é muito técnico, né? Então eles não detalham assim benefício, tal, ó, que nem Intelbras é o que detalha mais, né? Intelbras, TP-Link ali, eles são os que detalham mais essa questão assim mais comercial, né? MikroTik e o Bic, você vê que os caras não detalham muito, né? MikroTik detalha menos ainda, né? Os caras detalham coisa assim, tipo, cara, bota lá que o negócio vai funcionar e já era, entendeu? E é isso, pessoal. Então esse é os nosso comparativo aí desses 4 marcas e modelos de Access Point disponíveis no mercado brasileiro, né? E espero ter ajudado vocês aí a estar escolhendo a melhor opção para o seu cliente, né? Ou para a sua empresa. Beleza, pessoal? Então é isso. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!